não particularmente para mim em si, mas em relação a aconselhamento, em relação a falar com pessoas. E uma pessoa falou para mim nessa semana que ela tinha vindo aqui, e aí ela veio só uma vez, e ela não tinha vindo mais, e aí a gente se encontrou, e na primeira vez que ela veio, ela disse assim: pastor, só teve uma coisa que me incomodou lá na igreja, vocês falam muito da Bíblia, isso me incomoda. Olha o absurdo, pode rir, pode chorar, mas é um absurdo. E ela falou isso: olha, me incomoda, você está falando da Bíblia. E foi embora. E aquela coisa, essa semana eu pude ter a oportunidade de conversar com essa pessoa. E essa pessoa disse assim: olha, pastor, deixa eu ser muito transparente com o senhor. Eu tenho uma amante e eu não quero acabar com esse relacionamento. E quando eu chego lá, está falando da Bíblia, aquilo me dá uma certa culpa, um certo pensamento. Eu digo: não, eu não quero me sentir culpado, eu não quero estar mais na igreja. E já é uma pessoa que tem 15 anos de igreja, está desigrejado, está desviado, não preciso nem falar que está desviado, mas assim, o solitário está buscando o seu próprio interesse. E o interesse cada vez mais carnal, o interesse cada vez mais egocêntrico, narcisista, cada vez mais sem Deus. Quantas pessoas não estão mais preocupadas com Deus? Não querem Deus em primeiro lugar, não querem Deus, sabe, incomodando e dizendo: olha, se arrepende disso, porque se não houver arrependimento, não faz sentido a morte de Jesus. Se não houver arrependimento, não faz sentido estarmos aqui, porque só faz sentido estarmos aqui porque há arrependimento. Eu reconheço que peco, eu reconheço que pequei, e eu reconheço que tenho que pedir perdão a Deus e mudar, parar de pecar. Por isso que a Eulen tem falado bastante. Queremos ser uma igreja bíblica, queremos ser uma igreja que pregue a palavra. Podemos perder pessoas, podemos, mas é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que toca, é o Espírito Santo que transforma. Por mais que amemos, é o Espírito Santo que faz a obra. E a Kátia falou um pouco antes que eu não sou pastor de tempo integral, e é verdade. Eu moro noutra cidade, obrigado, Kátia. Eu moro noutra cidade, a 45 minutos daqui. Eu não recebo nem um centavo da igreja, porque é uma decisão minha, uma escolha particular. E Deus faz a provisão do meu lado, como faz a provisão de cada um. E Deus supre a necessidade para que a gente possa pagar o aluguel desse lugar. Hoje a gente divide esse lugar com uma outra igreja à noite. Então tem uma igreja à noite e tem a nossa agora pela manhã. E Deus tem trazido a sua provisão, e Deus tem abençoado, e Deus tem trazido recursos, não só recursos financeiros, como de pessoas também. Deus tem feito milagre, mas tem horas que é difícil, tem horas que é muito difícil, porque vem os pensamentos que dizem assim: olha, você não precisa estar aí, você não precisa estar, sabe, orando, intercedendo, você não precisa disso. Só que Deus, de forma maravilhosa, Ele nos ama. Se eu fui alcançado, se você foi alcançado, é porque alguém orou e insistiu por nós, alguém orou e trabalhou por nós, alguém acreditou em nós. E é o tema da mensagem de hoje. Nesse mês nós estamos falando sobre exercita-te, crescendo através das disciplinas espirituais. Começamos no primeiro domingo falando sobre adoração, depois nós falamos sobre meditar na palavra de Deus, e domingo passado nós falamos sobre a oração, e hoje nós vamos falar sobre intercessão. Se você puder ouvir, escute as mensagens, está no YouTube, está no nosso Instagram, acompanhe, porque é bem interessante, é fundamento bíblico, sabe? É algo que nos fundamenta na palavra do Senhor. E então você pode ver essas mensagens novamente, porque é o tipo de palavra que você tem que meditar, que você tem que ouvir novamente, que você tem que escrever, que você tem que pensar, para nos firmar. Porque os dias são maus, os dias são difíceis, há muita heresia. Hoje não existe nenhum site de busca que por trás não tenha inteligência artificial. E toda inteligência artificial
ela tem um criador, ela tem um manipulador, ela tem alguém que move aquela inteligência artificial, e todo o resultado da busca, ela é deturpada. Nenhuma inteligência artificial é cristã. Nenhuma inteligência artificial, ela teme a Deus. É máquina, é sistema, mas antes de ser máquina e sistema, tem um idealizador ou idealizadores por trás. E nós temos que tomar muito cuidado. Eu falei alguns domingos atrás que 60% das mensagens que estão sendo feitas para se pregar no púlpito e falar em grupos caseiros ou grupos familiares ou células estão vindo de inteligência artificial. Eu posso chegar para uma inteligência artificial e dizer: escreva um texto sobre perdão, me fale os versículos, me fale frases famosas, me dê embasamento, e ele faz tudo. É impressionante. Coloque em slides, vai colocar em PPT. Faça uma apresentação de vídeo, faz uma apresentação de vídeo. É impressionante. Se nós não nos alertarmos, nós não vamos saber o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos lendo, o que nós estamos buscando, porque o diabo, ele sempre melhora com o que tem de melhor no mundo. O ser humano é criativo. Deus nos deu capacidade absurda, tremenda, e essa capacidade que Deus nos deu, muitas vezes o diabo usa para o seu próprio fim. Por isso nós temos que entender que sem santidade ninguém verá a Deus. Não tem como convivermos com o pecado, não tem como convivermos com aquilo que é errado, com aquilo que é antibíblico, não tem como nós convivermos com pautas que são permissivas, que permitem determinadas coisas, que você diz: mas isso aqui todo mundo faz. Mas a Bíblia condena, a Bíblia diz que não, você tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia, pratique a Bíblia, e você vai ver o que o Espírito Santo está fazendo. Jesus está voltando, Jesus está tocando em vidas, Jesus está mudando vidas, porque os dias são maus, os dias são difíceis, mas Deus é soberano, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus faz milagres, o nosso Deus transforma vidas, como aconteceu na vida do IF, que já vinha procurando emprego, e graças a Deus as portas se abriram. E a gente fala do IF, primeiro porque ele é estrangeiro, venezuelano, já é mais brasileiro agora, né, IF? Mas nunca é fácil, isso não é fácil para o brasileiro, quanto mais para o estrangeiro. E Deus abriu as portas, e a gente não pode parar de orar. E quando a gente fala em intercessão, é algo assim, muito complexo, sabe? É muito complexo, porque quando eu penso em intercessão, me vem a palavra de origem hebraica, que é pagar. A palavra pagar para a intercessão do hebraico, do Antigo Testamento, ele dá uma ideia de farol, de luz que chama a atenção, de algo que cria uma ponte para que não haja tragédia, de algo que faz uma reconciliação, que faz um caminho ou dá uma direção, um foco para não se perder, que fala de amor. É muito interessante isso, porque você só intercede por alguém que não é você, porque você ama. Se não há amor, se há egoísmo, se há, somente olhar para si mesmo, se há somente você nutrir a si mesmo, você não olha para fora, você só fala de si e para si. O Senhor abençoa a minha família, o Senhor abençoa isso, abençoa o meu. Você não vai orar para fora. E intercessão é sobre orar para fora, é fazer uma ponte entre aquela pessoa, aquelas pessoas que muitas vezes nós não gostamos, que muitas vezes nós queríamos que caísse um raio do céu e explodisse aquela pessoa, mas Deus toca no coração para amar, e a orar por ela, interceder por ela e dizer: Senhor, que ela te conheça, que ela te encontre, que ela tenha algo, Senhor, na vida dela, que se volte para Ti, que ela se arrependa, porque é como eu falei no domingo passado, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, até aquelas pessoas que nós não gostamos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Isso é um ato de amor, e a Bíblia fala
que Jesus, ele diz que o amor se esfriará. Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24 fala que nos últimos dias o amor vai se esfriar. E não é o amor que está no mundo, porque no mundo não há amor, porque não há Deus. Deus é amor, é o que a Bíblia fala, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Então o amor, ele vai se esfriar dentro da igreja, porque é na igreja em que a gente busca Deus e vai aprendendo desse relacionamento com Deus a amar. E se você conversar com qualquer pessoa, todos vão falar em uníssono: todo mundo está mais egoísta, todo mundo está mais distante, todo mundo só pensa em si, ninguém pensa mais no outro, ninguém quer mais saber do outro, mas cada um quer saber do seu próprio interesse. Isso não é saudável, isso não é bíblico, isso não é o que Deus chama para nós. Deus nos chama para ser família, Deus nos chama para ser um corpo, Deus nos chama para ser unidos, mas a desunião é o que mais se encontra em todos os lugares. Você vê união no trabalho, desunião no trabalho, você vê desunião na vizinhança, você vê desunião na igreja, você vê desunião em todos os cantos. E aí vem o desafio. Deus nos toca para interceder para que essa desunião acabe. E muitas vezes a gente nem quer que isso aconteça. Muitas vezes a gente quer que o outro se exploda mesmo. Muitas vezes a gente quer que o outro sofra as consequências. Essa semana foi uma semana muito pesada, nesse sentido de conversar com pessoas e ver as decisões que as pessoas estão tomando, e muitas dessas decisões egoístas, muitas dessas decisões que você olha e diz: mas como? Como? Parece que não aprendeu nada, parece que não cresceu, parece que está envelhecendo e está ficando mais tolo. E assim as pessoas estão. E a culpa é de todo mundo, mas nunca da pessoa. A culpa é da sociedade, mas nunca da pessoa. A culpa é dos pais, mas nunca da pessoa. Sempre tem alguém para acusar. E quando a gente vai interceder, a gente tem que interceder ignorando tudo o que foi falado pelas pessoas. Porque se a gente lembrar do que cada pessoa falou, a gente não intercede. A gente não ora pela pessoa. A gente diz: oh Deus, manda aquele anjo que exterminou aquele exército exterminar essas pessoas também. Dá vontade de orar assim. Ou Senhor, passa a espada, Senhor, lança fogo, queima tudo, deixa na terra somente os bons. Mas a grande verdade é que nenhum de nós é bom. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos os nossos desafios, e nós lutamos todos os dias para não ter vaidade. Porque a vaidade vem por um título, por uma palma, por uma curtida, por tantos caminhos, pelo sucesso, pelo milagre, pela bênção. São tantas as coisas que podem nos desviar de Deus, se nós não formos conscientes. Por isso que é um culto racional, é um culto consciente. Nós sabemos o que estamos fazendo. Nós estamos aqui porque nós queremos Deus. Nós estamos aqui porque nós buscamos a Deus. Porque se for olhar os porquês de não estarmos aqui, tem muitos porquês para nós não estarmos aqui. Mas a grande maravilha de tudo é que o Espírito Santo, ele nos convence, ele nos traz paz para estarmos aqui, nos dedicando, buscando, intercedendo e aprendendo mais da palavra. Porque sem a palavra de Deus, sem a palavra de Deus, não há fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele fala: será que quando eu voltar, eu encontrarei fé na terra? Isso significa que vamos chegar num ponto em que as pessoas não vão ler mais a Bíblia. Vamos chegar num ponto em que as pessoas não vão querer mais nada de Deus. Vamos chegar num ponto em que o devocional diário não vai existir na vida de algumas pessoas. E aí vai continuar Deus tocando em corações de pessoas que se levantam para interceder por aqueles que estão fraquejando, por aqueles que estão frios, por aqueles que estão mortos, por aqueles que estão abandonando a fé. E essa mensagem de hoje sobre intercessão é exatamente sobre isso. Não desista de interceder por ninguém. Não desista de ser um farol na vida de alguém. A Bíblia diz que nós somos sal e luz nessa terra.
Nós somos sal e luz nessa terra. O caminho é estreito que leva à vida, e largo é o caminho que leva à perdição. E muitas vezes nós sabemos que pessoas estão indo para o caminho da perdição, e nós não estamos mais nos importando, nós não estamos mais olhando para elas, nós não estamos mais sentindo o peso daquela vida que se perde. Nós não estamos orando mais por salvação, muitas vezes, intercedendo. Interceder é criar uma ponte, é criar um caminho de acesso. Existe uma história de um homem que ele perdeu a esposa, e ele ficou muito chateado com Deus por ter perdido a esposa, e ele pegou um carro e bateu o carro contra um muro, tentando se matar. E passaram-se dias, e de repente ele desperta, e quando ele desperta, ele vê uma pessoa ao lado da cama dele, no hospital, orando por ele. E ele começa a ter recordações de vários momentos daquela pessoa do lado da cama dele, orando para que aquela pessoa voltasse a si. E aquele homem, ele se recupera, e ele conhece aquela pessoa, e aquela pessoa não tinha nada a ver com ele. Era uma pessoa que estava visitando pessoas no hospital, que tinha acesso para ir na UTI e orar pelas pessoas que estavam em situação de abandono. E tem muita gente hoje nos hospitais assim, que não vai ninguém visitar, porque está sozinho, está isolado em casas. Quantas pessoas têm casas e estão abandonadas nas suas casas? Nós não sabemos muitas vezes que tem pessoas que estão só, porque a gente não conhece a vizinhança, a gente não conhece ninguém. Aí a gente vai dizer: mas pastor, a gente tem tanta coisa para fazer. Eu quero falar para cada um de nós, é verdade, nós temos sim muita coisa para fazer, e o diabo cada vez mais vai nos dar mais distrações, para que a gente não tenha tempo para orar, não tenha tempo para ler a Bíblia, não tenha tempo para interceder, não tenha tempo para fazer nada. A gente não precisa ser matemático para entender que um dia tem 24 horas. Se eu pegasse 10% desse dia, seria 2 horas e 40 minutos. Ou próximo a isso. Porque está em 24 horas, teria que transformar para minutos, né? 2 horas e 4 horas, né? Fizeram 4 horas. Mas de qualquer forma, 2 horas e alguma coisa, nós teríamos 10% do dia. Sem querer acusar ninguém. Quantos de nós gasta pelo menos, ou investe 10% do dia para buscar a Deus? 2 horas que seja. Nós não fazemos isso, mas tem inúmeras outras coisas para fazer, e Deus não nos cobra isso. Isso que é o mais impressionante, porque Deus, ele não nos cobra, Ele quer que seja voluntário, Ele quer que seja algo espontâneo de cada um de nós, buscá-lo. E a gente vê textos como o de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite, 3 vezes ao dia. Nas nossas agendas, na grande maioria de nós não temos na nossa agenda orar 3 vezes ao dia. Nós não temos isso. Se perguntarmos aos cristãos, não temos isso. E nós não temos nem que perguntar quantas horas você ora, mas 10% seriam pelo menos 2 horas, né? De um dia. Só que a semana tem 7 dias. Então, será que numa semana a gente consegue pelo menos orar 2 horas? Você vê que a gente enfraquece, porque será que durante a semana a gente lê a Bíblia pelo menos por 2 horas? Será que na semana a gente busca a Deus, lendo a Bíblia, louvando a Deus, jejuando pelo menos por 2 horas? E isso está muito relacionado a interceder, porque se eu nem penso em mim em relação à minha vida com Deus, por que eu vou pensar em relação ao outro? Por isso que está ficando cada vez mais difícil as pessoas intercederem, porque as pessoas não têm tempo nem para cuidar de si mesmo. E aí ela pensa: se eu não cuido de mim mesmo, por que eu vou me preocupar com o outro? Cada um com o seu problema, cada um com o seu quadrado. E a grande verdade é que pessoas são impactadas por pessoas que se importam. As pessoas são impactadas por pessoas que se importam.
Quando nós nos importamos, o mundo muda, a sociedade muda, as coisas acontecem, porque Deus nos desperta. Deus nos desperta para orar em tempo e fora de tempo. E quantas vezes desperta na madrugada e Deus está despertando pessoas que a gente nem conhece para orar por nós, para interceder por nós, para clamar e dizer: Senhor, toma cuidado daquela vida, toma cuidado daquele casamento, Senhor, muda aquela situação, muda aquela circunstância. E quantas vezes Deus nos desperta na madrugada e a gente diz: acordei por acaso, deixa eu voltar a dormir. E não entende, como o jovem Samuel, lá na Bíblia, em que Deus o chamava e ele corria para Eli: o que você quer? E ele dizia: não te chamei. Quantos de nós somos chamados que nem o jovem Samuel, e a gente ainda não entende que Deus está nos chamando para orar, Deus está nos chamando de volta ao primeiro amor, pessoas que antes tinham responsabilidade com Deus, sabe? Não é porque o outro não está orando que eu vou parar de orar, não é porque o outro não está buscando que eu vou parar de buscar, eu vou buscar, independente de qualquer um, e eu vou crer que a minha oração vai ter resposta, e eu vou crer que a minha intercessão vai causar um impacto e mudar a sociedade, e mudar pessoas, e transformar vidas, e que aonde eu estiver, eu farei diferença, que aonde eu estiver, Deus vai fazer algo que vai mudar, que vai chacoalhar, que vai trazer ideias novas, porque o mundo está aí despertando, o mundo está aí, mas muitos cristãos estão adormecidos, muitos cristãos estão ficando cada vez mais mornos, cada vez mais frios, e achando que podemos cultuar Deus de qualquer forma. E quando eu trago esse tema de intercessão, eu trago porque se nós não conseguimos olhar para nós mesmos, para se manter num devocional diário com Deus, lendo a Bíblia, jejuando, orando, buscando a Deus, verdadeiramente nós teremos dificuldade para interceder por outras pessoas. Verdadeiramente nós teremos problemas para interceder por nossos vizinhos, para interceder pelos professores dos nossos filhos, para interceder por aqueles familiares que são terríveis, que são chatos, que são tóxicos. Porque toda família tem um tóxico, toda família tem alguém difícil, toda família tem alguém que só a graça de Deus para você conviver, e nós temos que interceder por essa pessoa também. E você interceder pelo governo: ai pastor, mas eu não concordo com o governo, meu querido, a Bíblia diz que nós temos que respeitar as autoridades, você tem que orar, e nós temos que orar e interceder, não é uma escolha, é algo bíblico, orar pelas autoridades. Mas eu não faço isso mais. É uma questão nossa, sua, sabe? Mas nós temos que orar pelas autoridades. Não é que você tem que concordar, mas você tem que orar. O mínimo é nós temos que orar. E é como nessa semana eu falei para uma pessoa: sabe qual é o nosso maior desafio? É nós voltarmos a respeitar o ser humano. Esse é o nosso maior desafio. Porque hoje a gente tromba com as pessoas e não pede desculpa. Hoje a gente escreve coisas muito pesadas para outras pessoas, a gente não pede desculpa. Estamos numa sociedade cada vez mais seca, cada vez mais insensível, nada contrário ao que a Bíblia já diz em 2 Timóteo, capítulo 4, em que Paulo orienta Timóteo que nos últimos dias seria um tempo difícil, e cada um seria amante de si mesmo. E vivemos dias em que as pessoas são amantes de si mesmo, que as pessoas buscam seus próprios interesses. E Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 1, ele diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Intercessões em favor de todos os homens. Eu não tenho que eleger quem eu tenho que ficar intercedendo. Se o Espírito Santo colocou no meu coração para interceder, que eu possa interceder. É algo que, se nós não estivermos perto de Deus, a gente não vai fazer. Se nós não estivermos buscando ao Senhor, nós não vamos fazer. Eu estava conversando com uma pessoa lá dos Estados Unidos, da Filadélfia, essa semana. E essa pessoa da Filadélfia, ela disse assim:
Olha, eu não sei se no Brasil é assim, mas aqui as pessoas estão cada vez mais egoístas, cada vez mais pensando só em si. Aí eu disse para ela, olha, existe na Inglaterra, se você teve a experiência de ir na Inglaterra, quando você vai pegar o metrô, aí existe a distância que separa a plataforma do metrô, e aí tem uma sinalização escrita assim, mind the gap, cuidado com o espaço, mind the gap, cuidado com o espaço. E muitas pessoas não leem o que está escrito ali, e alguém chega e diz assim, olha, cuidado com o vão, cuidado com o vão, senão você pode cair. E a grande verdade é que a maioria das pessoas que alertam as outras pessoas que não leram aquele alerta, brigam com elas e dizem, está pensando o quê? Que eu não sei? Está pensando o quê? Que eu não entendo, que eu não sei ler, que eu não estou vendo? As pessoas estão ignorantes assim. Elas não querem ser alertadas, elas não querem ser aconselhadas, elas não querem ouvir nada que mostre uma direção, elas não querem isso. Mind the gap ou todas as outras sinalizações, as pessoas não querem mais, porque a gente quer um mundo em que a gente faça a nossa vontade, do jeito que a gente quer, livremente, sem dar contas para Deus. E o mundo está ficando cada vez mais assim. Por isso que a Bíblia diz que nós somos sal e luz nessa terra. Nós somos sal e luz nessa terra. Não podemos desistir dos outros, não podemos desistir das pessoas, não podemos desistir de familiares, não podemos desistir de amigos, não podemos desistir daqueles que Deus tem colocado no nosso coração para interceder. Eu sei que vai ter circunstâncias em que a arrogância do outro vai te dar raiva, e é verdade, vai te dar raiva. Existe até um conto da Marinha que já virou público, que é um conto que diz assim: determinada pessoa passa um rádio e diz assim, por gentileza, vire 30 graus ao norte. E a pessoa do outro lado responde, eu não vou virar, você que tem que virar. Aí a pessoa do outro lado responde, por gentileza, vire 30 graus ao norte. E a outra pessoa responde novamente, você não sabe com quem você está falando, você tem que mudar, você tem que virar, eu vou continuar no meu caminho. E a pessoa do outro lado diz assim, por gentileza, vire 30 graus ao norte. E a pessoa do outro lado diz, aqui é o comandante de mar e guerra, aqui é o comandante de 7 tropas e não sei o que, eu não vou virar o meu navio. E a pessoa do outro lado responde, Senhor, por gentileza, aqui é o farol, se você continuar pelo seu caminho, você vai bater nas pedras, vire a 30 graus. Mind the gap, olhe o vão, olhe o perigo. E é assim que tem pessoas que são. Alguém está alertando, alguém está falando, alguém está querendo cuidar, querendo ajudar, querendo amar, mas as pessoas muitas vezes não querem mais ser amadas, ou se querem um amor nosso, querem um amor nas suas condições, aceitando-as, fazendo o que querem, sabe, aceitando-as, fazendo o que querem. E nós temos um dever, e o nosso dever é sermos luz e sal nessa terra. Isso é interceder, porque se nós não tivermos esse posicionamento de estar sendo sal e luz, nós vamos estar abrindo concessões para tudo aquilo que não mostra Deus, não mostra o temor do Senhor, e sem temor do Senhor não há sabedoria, porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Aquele homem que despertou do seu leito e viu aquele outro homem que estava visitando, intercedendo por ele, ele perguntou para aquele homem, por que você está fazendo isso? Porque o meu Deus me enviou para interceder por sua vida. Quantas pessoas nós nem imaginamos que estão intercedendo por nós, e a gente nem sabe o que está acontecendo por trás das nossas vidas. Quantos acidentes, quantas doenças, quantas situações difíceis
poderiam ter acontecido conosco, se não fosse um anônimo que Deus levantou para interceder. E quando nós nos calamos para nós não intercedermos para o próximo, fazer essa ponte, ser um farol na vida do outro, nós estamos perdendo a oportunidade de fazer a vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus, de deixar Deus fazer aquilo que a gente quer. Se nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. De repente a gente está cuidando demais das nossas coisas, de repente nós estamos cuidando, ansiosos demais pelas nossas coisas, não estamos deixando Deus responder as orações que nós estamos fazendo. Nós não estamos deixando Deus fazer os milagres que Ele quer fazer nas nossas vidas. Nós estamos tão ansiosos com as nossas coisas, que esquecemos do que Deus nos pede. E esquecendo do que Deus nos pede, nós fechamos as portas para ouvir a voz do Espírito Santo e nos render a Ele e dizer: Senhor, faça a Tua vontade. Pode falar, Senhor, que o Teu servo escuta. Que foi o que Eli ensinou ao jovem Samuel. Quando você escutar novamente a voz, você diga: pode falar, Senhor, que o Teu servo escuta. Nós não paramos mais para escutar, nós não paramos mais para dar atenção, nós não paramos mais para isso. E para mim, quando eu falo de intercessão, eu falo de uma tarefa solitária. É uma tarefa que não vai te dar aplausos, é uma tarefa que não vai te gerar plaquetas de honrarias, é uma tarefa que não vai te gerar diplomas, não vai te gerar nada que te dê curtidas. Mas uma coisa eu te falo, Mateus 6,6 diz assim: entra no teu quarto em secreto, e em secreto o teu Pai te recompensará. Isso vai acontecer com você. O teu Pai vai te recompensar, Deus vai te responder, Deus vai te abençoar, porque você está se importando com alguém. E esse é o nosso desafio: continuarmos a nos importar, continuarmos a tentar, continuarmos a ser igreja, continuarmos a permanecer, continuarmos a buscar ao Senhor. Porque senão nos esfriaremos, porque as distrações estão aí, os obstáculos, as coisas para nos chamar a atenção estão aí. E se nós não guardarmos o nosso coração, nós iremos nos perder. Por isso que na semana que vem eu quero falar, dando continuidade nessa palavra, sobre a justiça própria. Talvez a justiça própria seja o maior desafio para todos nós vencermos, porque a gente não cresce espiritualmente por causa da justiça própria. Por causa da justiça própria nós estamos perdendo a vida espiritual. A gente acha que cumpri minha tarefa, posso carimbar, fui na igreja, está feito, mas eu passo a semana todinha longe de Deus e está resolvido. Não é assim. É uma continuidade, é uma busca, sabe, é incessante, é algo em que, se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós. É individual, é algo entre nós e Deus, sabe? Se nós estamos tendo essa reunião aqui, é porque é da vontade de Deus, porque nenhum de nós precisávamos estar aqui, nenhum de nós. A Igreja Batista do Povo é uma igreja muito grande. Eu sou um dos pastores lá da sede de Vila Mariana. Lá em Vila Mariana tem mais de 4.000 membros. Todos que são de lá ou vieram de lá sabem disso. E eu poderia estar lá, tranquilo. Não precisava estar aqui em Americana, não precisava me importar, andar toda essa distância, pagar pedágio, vir de outra cidade, sabe, investir combustível. Ah não, para que isso? Meus queridos, Jesus, Ele deu mais do que isso, Ele morreu por nós. Isso não é nada. Isso não é nada. Sabe, por que você faz isso? Meu Deus fez muito antes do que eu. Se Jesus não tivesse morrido por nós, nós não estaríamos aqui. E será que eu não posso me entregar um pouco mais? Será que eu não posso fazer um pouco mais? Será que eu não posso servir um pouco mais? Será que eu não posso me dedicar um pouco mais? Podemos sim. Podemos sim. E não é por causa de homens, porque todos nós somos falhos, mas é porque nós temos um compromisso com Deus. E porque há um compromisso com Deus, nós queremos ver o mover de Deus em Americana.
Queremos ver Deus salvando vidas, curando vidas, fazendo milagres nesse lugar. Nós queremos ver Deus transformando esse lugar, Deus tocando em cada vizinho, em cada hospital, levantando professores, diretores das escolas que temam a Deus, levantando os enfermeiros, médicos que temam a Deus, levantando pessoas no judiciário que temam a Deus. Mas para isso, nós temos que aprender o caminho do Senhor, temos que aprender a santidade do Senhor, para quando Deus nos colocar em cargos mais altos, nós nos portarmos como pessoas que temem a Deus, pessoas que temem a Deus, porque querendo ou não, todos nós somos públicos, nós não somos uma instituição privada, nós somos pessoas públicas. O que isso quer dizer? Que podemos estar andando numa calçada e nos encontrarmos com qualquer pessoa de Americana, estarmos num supermercado e encontrarmos com qualquer pessoa, e ao nos encontrarmos com qualquer pessoa numa situação pública, nós podemos ser sal e luz na vida daquela pessoa, e não um tropeço, e não um motivo para aquela pessoa dizer: eu não quero a igreja, nem uma igreja presta, olha, tudo aí só tem escândalo, 18 escândalos essa semana, para que eu vou estar na igreja? Meus queridos, Deus nos chamou para nos congregar. Davi, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, sabe? E você vê que se nós não tivermos essa alegria de estar aqui, nós vamos perder o melhor desse momento antes da volta de Jesus. O melhor desse momento, sabe o que é? É você estar na cova dos leões e alguém do lado de fora ver que os leões não te atacaram. É você estar na fornalha e alguém de fora olhar para dentro da fornalha e dizer: olha, eu não joguei 3, mas eu vejo 4, e esse quarto parece o filho dos anjos, o filho dos deuses. Sabe, a pessoa olhar para você e dizer que está vendo um milagre na tua vida, porque você está buscando a Deus. Esse é o melhor testemunho que podemos dar. Esse é o melhor resultado da nossa vida cristã que podemos dar. Um outro olhar para nós e ver que o mal não nos destrói, e ver que a guerra, e ver que a fornalha, e ver que leão nenhum destrói a nossa vida. Não importa se é doença, não importa se é má notícia, não importa o que seja, não vai nos destruir, porque nós temos um Deus e tememos esse Deus, e esse Deus muda a nossa vida e muda a nossa história. E é isso que nós temos que crer, e é isso que nós temos que buscar, e é por isso que nós temos que interceder uns pelos outros, para que esse ânimo, essa alegria, essa vontade, essa determinação mude a nossa postura, e mudando a nossa postura, a gente se torne uma pessoa, não como Harvard fala. Harvard lançou um livro, um dos professores de Harvard dizendo o jeito Harvard de ser feliz. E se você ler esse livro, o jeito Harvard de ser feliz, é um jeito em que você mesmo é o seu auto-Deus, você se auto-supre, você se auto-responde, porque você é o próprio Deus. Muito voltado ao estoicismo, que está muito na moda. Tem muita gente lendo livros estoicos que falam que Deus é uma entidade muito distante, mas você é uma pessoa muito próxima. Então você, como o próprio Deus da sua vida, você pode ser feliz fazendo o que você quer. Isso é o estoicismo. As heresias estão aí, as mentiras estão aí, mas o nosso Deus está presente. A Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus disse, eu estarei ali. Deus vai estar onde nós estivermos orando, Deus vai estar onde nós estivermos intercedendo. Então não pare de orar, não pare de interceder, não pare de buscar ao Senhor, não pare de ler a palavra e orar a palavra, porque Deus responde, Deus faz. Ele é Deus de milagre, Ele é Deus que transforma, Ele é Deus que muda circunstâncias. Esse é o nosso Deus, e essa é a nossa esperança. Alguém está caído? Deus pode levantar, mas a nossa persistência é o que fará isso acontecer. Como Jesus, Ele fala sobre a viúva
que vai até o juiz, e ela diz para o juiz: olha a minha causa, olha a minha causa. O juiz diz: sai daqui, não quero saber da tua causa. E por tanta persistência daquela viúva, o juiz diz: sabe de uma coisa, eu não temo a ninguém, eu não tenho que dar satisfação a ninguém, mas eu vou resolver logo o caso dessa viúva para que ela pare de me perturbar. Se o ímpio pensa assim, se uma pessoa pensa assim, quanto mais o nosso Deus, se vê cada um de nós persistindo na oração e na intercessão, vai mudar as nossas vidas, vai mudar a nossa casa, vai mudar a nossa família, vai mudar as nossas circunstâncias. E aí sim, nós veremos os frutos das sementes que nós estamos plantando. Nós não podemos escolher a colheita, mas podemos escolher a semente que estamos plantando para colher. E é isso que é o desafio da intercessão. A intercessão é uma semente que nós escolhemos para colher lá na frente um fruto que vai nos trazer a bênção e prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Curve a tua cabeça e vamos orar. Aleluia, Senhor. Aleluia. Obrigado, ó Pai, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és Deus que nos desperta, Tu és Deus que nos cura, Tu és Deus, ó Pai, que nos faz se importar com os outros. Tu és Deus, ó Pai, que não olha a quantidade, não olha, Senhor, para títulos, não olha para diplomas. Tu és Deus, ó Pai, que só olha para o íntimo do nosso coração e sabe que cada um de nós tem potencial para ser avivado, potencial, ó Pai, para se dedicar mais, potencial, ó Pai, para se dar mais, potencial, Senhor, para fazer muito mais do que tem feito, não por homens, mas por Ti, Senhor. E eu te peço, ó Pai, que nesse momento Tu possa ser generoso com a oração e a intercessão de cada um, que Tu possa ser generoso nas respostas, ó Pai, porque cada um aqui tem orado, cada um aqui tem intercedido, cada um aqui tem buscado, às vezes tem fraquejado, às vezes tem parado, às vezes tem desistido, mas Tu conheces o chamado de cada um, Tu conheces a unção de cada um, Tu conheces o dom de cada um, Senhor, e eu te peço, Senhor, que Tu possas despertar esses dons, esses talentos, esse desejo de continuar, Senhor, que não se esfrie, que não fique apático, que não fique indiferente à Tua obra, Pai, mas desperta esse primeiro amor, desperta esse primeiro amor, Senhor, desperta esse primeiro amor, porque, ó Pai, quando Tu nos desperta para esse primeiro amor, Senhor, nós temos vontade de fazer e fazer mais para Ti, Senhor. E é isso que eu te peço, ó Pai, cuida dos Teus servos, cuida da família dos Teus servos, cuida do trabalho dos Teus servos, cuida do celeiro de cada um, cuida, ó Pai, cuida, Senhor, para que eles vejam a Tua mão, Senhor, e ao passo que Tu cuidas de cada um de nós, que tenhamos, ó Pai, a coragem de fazer aquilo que Tu nos chama para fazer, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Amém, glória a Deus. Semana que vem nós vamos encerrar essa série, nós vamos falar sobre justiça própria. Venha, se quiser ouvir as mensagens, estão gravadas no nosso YouTube, ali você pode assistir. Participe, busque o Senhor, porque Deus tem algo para cada um de nós nesse lugar. Vamos fazer a última oração. Que o amor do Pai, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tenha uma excelente semana. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Não saiam sem falar com alguém. Somos uma igreja viva, um povo acolhedor, uma comunidade de discípulos de Jesus que o ama, o adora e busca obedecê-lo.
queremos tornar a palavra de Deus conhecida a todos para que o seu amor e salvação transforme vidas e corações. O anseio por servir faz parte da nossa maneira de viver e é expresso em inúmeros dos nossos projetos e iniciativas. Queremos ver o reino de Deus se expandir em todos os lugares, por isso não medimos esforços para pregar o Evangelho no templo, nas casas, nas comunidades, nas ruas, nas escolas, em São Paulo, no interior, no sertão, no Brasil, no mundo e até os confins da terra. Sabemos que formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Entendemos o quanto o amor de Deus se materializa suprindo as necessidades dos vulneráveis e dos necessitados. Portanto, colocamos nossos ministérios, talentos, dons e recursos para servir em projetos sociais nos mais diversos lugares. Imigrantes, refugiados, pessoas em situação de rua, mulheres em situação de vulnerabilidade, crianças, adolescentes e tantos outros públicos são atendidos, recebidos nas incontáveis ações de socorro e acolhimento da nossa comunidade. Vivemos para sermos sal e luz nesta terra. Somos uma verdadeira família e queremos ter a nossa porta aberta para receber todos aqueles que querem desfrutar da transformação que o amor de Deus e o poder da sua palavra traz. Ansiamos também por ver lares formados e que funcionam governados pela paz, pela alegria e pela justiça que faz parte do reino de Deus. Somos uma comunidade compromissada em orar pelos países, territórios e pelos seus governantes, pois entendemos o quanto é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Enviar missionários e apoiar iniciativas de proclamação do Evangelho e da transformação que ele faz, isso pulsa o nosso coração. Nossa visão é acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus e para isso proclamamos a palavra de Deus. Ele, o Senhor, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que amamos. Esse é o Evangelho que cremos. Essa é a verdadeira e única razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Igreja Batista do Povo.